Igreja querida, bom dia! Hoje, 23 de abril do ano de 2020, nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos, ou leitura do livro de Os Atos do Espírito Santo. Irmãos queridos, ontem o pastor Rick ministrou para nós a leitura de Atos capítulo 8, nos contando como a morte de Estevão desencadeou uma grande perseguição contra a igreja. Os crentes fugiram de Jerusalém, e os que ficavam na Judéia, e se dispersaram para as regiões do norte. Entre eles estava Felipe, que foi usado pelo Senhor na evangelização de Samaria, e através de Pedro e João, o Espírito Santo foi derramado sobre os novos convertidos. A expansão do reino de Deus continuou. Mais adiante, quando chegarmos no capítulo 11 de Atos, vamos aprender que os crentes dispersos chegaram até a cidade de Antioquia, no extremo norte da Palestina. Neste cenário de perseguição, um jovem religioso judeu demonstrou uma grande crueldade contra a igreja de Jesus, e o seu nome era Saulo. O capítulo 9, que hoje eu irei ler para os irmãos, narra a sua conversão. E eu lhes contarei os primeiros passos daquele que se tornou o grande evangelista que conhecemos hoje, como o apóstolo Paulo. Vamos começar então? Atos capítulo 9. Mas Paulo, ameaçando por todos os lados e aflito para destruir todos os cristãos, foi ao sumo sacerdote em Jerusalém e pediu uma carta dirigindo às sinagogas de Damasco, pedindo a cooperação dela na perseguição a todos os cristãos que ele encontrasse, tanto homens como mulheres, para que pudesse trazer todos eles acorrentados a Jerusalém. Quando estava se aproximando de Damasco, nessa missão, de repente, uma luz caiu do céu em cima de Saulo. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que está falando, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem você está perseguindo. Agora se levante e entre na cidade e espere lá as minhas próximas instruções. Os homens que estavam com Saulo ficaram mudos, atônitos e com medo, porque ouviram a voz, ouviram o som da voz, mas não viram a ninguém. Quando Saulo se levantou do chão, mesmo com os olhos abertos, descobriu que estava cego, e os seus companheiros o levou até a cidade de Damasco. E ele esteve lá 3 dias cegos. E nesses 3 dias ele não quis comer e nem beber. Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão, chamando: Ananias, Ananias. E ele diz: Sim, Senhor, aqui estou, respondeu ele. O Senhor disse: Vá a uma rua chamada direita e procure a casa de um homem chamado Judas, e lá pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando a mim agora mesmo, porque eu lhe mostrei numa visão que um homem chamado Ananias entraria e colocaria suas mãos sobre ele, para que ele possa ver novamente. Mas, Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que este homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. E ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais, para que todos os crentes de Damasco sejam presos. Porém o Senhor disse a Ananias:
vá fazer o que eu te digo, porque Saulo é o meu instrumento escolhido para levar a mensagem às nações e diante dos reis, tanto quanto ao meu povo de Israel. E eu lhe mostrarei a ele o quanto deve sofrer por mim. Então, Ananias foi e encontrou Paulo em casa, pôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu a você na estrada quando vinha para Damasco, me enviou a mim para que você possa ficar cheio do Espírito Santo e você possa recuperar a sua visão. E no mesmo instante, como se tivesse caído algumas escamas dos olhos de Saulo, Saulo pôde enxergar e foi batizado imediatamente. Então ele comeu e ficou forte novamente. Amados irmãos, temos que nesse momento ir ao livro de Gálatas, capítulo 1, porque Paulo agrega algumas informações importantes para a nossa leitura de Atos 9. E assim ele fala: fui um dos judeus mais religiosos da minha idade no país inteiro, e procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as regras antigas e tradicionais da minha religião. Foi então que algo aconteceu, porque antes mesmo de eu nascer, Deus me escolhera para ser dele, chamando-me, para revelar seu Filho em mim, a fim de que eu pudesse ir aos gentios e mostrar-lhes as boas novas acerca de Jesus. Quando tudo isso aconteceu, eu não fui discutir com nenhuma pessoa e não perguntei a ninguém. E não fui para Jerusalém para trocar alguma ideia com aqueles que já eram apóstolos antes de mim. Não fui embora, mas fui embora para o deserto da Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Agora voltando a Atos capítulo 9, diz assim: permaneceu com os discípulos em Damasco alguns dias e foi para a sinagoga a fim de contar a todo mundo ali as boas novas de Jesus, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E todos que ouviam a Saulo ficavam maravilhados. Então, este não é o homem que perseguia tão ferozmente os seguidores de Jesus em Jerusalém? Perguntavam eles. E nós sabemos que ele veio aqui para prender a todos e levar acorrentados aos sacerdotes principais? Paulo se tornava cada vez mais animado na sua pregação. E os judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus verdadeiramente era o Cristo, o Messias. Depois de algum tempo, os líderes judaicos resolveram matá-lo. Mas Saulo foi informado dos planos deles, de que estavam vigiando os portões da cidade dia e noite, preparados para assassiná-los. Então, durante a noite, alguns dos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, desceram Paulo num cesto, através de uma janela no muro da cidade. Amados, retornando ao livro de Gálatas capítulo 1, está escrito o seguinte no verso 18: não foi senão 3 anos mais tarde, isto é, 3 anos após a minha conversão, que finalmente fui até Jerusalém para uma visita a Pedro, e permanecendo lá com ele durante 15 dias. Voltando ao livro de Atos. Ao chegar a Jerusalém, ele, Paulo, tentou encontrar-se com os cristãos, porém estavam todos com medo dele. Pensava que ele estava fingindo ou enganando ser cristão. Então Barnabé levou Paulo aos apóstolos e contou como ele havia visto o Senhor no caminho de Damasco e o que o Senhor havia dito,
e tudo a respeito da sua poderosa pregação no nome de Jesus. Retornando ao livro de Gálatas, capítulo 1, verso 18. Fui até Jerusalém para uma visita a Pedro e permaneci com ele lá durante 15 dias. E dos outros apóstolos, o único com quem eu me encontrei naquele dia foi Tiago. Além de Pedro e Tiago, eu não vi nenhum dos outros apóstolos. Ouçam o que eu estou dizendo, pois lhe falo isso na própria presença de Deus, e foi exatamente isso que aconteceu, e eu não estou mentindo para vocês. Retornando ao livro de Atos, capítulo 9, assim foi que eles receberam a Saulo, e depois disso estiveram constantemente com os cristãos. Paulo pregava corajosamente no nome do Senhor. Foi então que alguns dos judeus de língua grega, com os quais ele tinha estado discutindo, conspiraram para matá-lo. Contudo, quando os outros crentes souberam desse perigo, levaram o apóstolo Paulo até a cidade de Cesareia e de lá o mandaram à sua terra natal, Tarso. Gálatas, capítulo 1, verso 21. Então, depois desta visita, fui para a Síria e para a Cilícia. Retornando a Atos, capítulo 9. Enquanto isso, a igreja tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, e crescia em força o número de crentes em Cristo Jesus. Os crentes aprendiam a andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E Paulo conclui em Gálatas capítulo 1 o seguinte, e com isso fechamos a leitura de Atos dos Apóstolos capítulo 9. Entretanto, os cristãos da Judeia nem ao menos sabiam como eu era. Tudo quanto sabiam de mim e o que o povo dizia é: o nosso antigo inimigo agora está pregando a nossa própria fé, a qual ele tentou destruir. E davam glórias a Deus por minha causa. Amados, queridos irmãos, esperamos muito que através do Espírito Santo de Deus, ele possa falar aos seus corações, que ele possa alegrar o seu coração. Como Deus pode pegar um homem que era perseguidor do Evangelho, transformar a sua mente, transformar a sua visão, transformar a sua vida e fazer dele um pregador do Evangelho. Esse é o nosso Deus, que tem poder para transformar a vida de qualquer homem. Deus os abençoe.